bem, telespectadores, estamos iniciando mais um programa da Fentec TV. Hoje trazendo um assunto que é bastante polêmico, né, sobre as reformas nas construções, nos prédios, as reformas de modo geral, que a ABNT baixou uma norma regulamentando as reformas. E a imprensa divulgou dizendo que somente os engenheiros e os arquitetos é que podem fazer essas reformas. E nós estamos com o técnico, Alceu Rosolino, que vamos fazer para ele umas perguntas a respeito da ABNT e a respeito dessa norma essa norma que orienta como reformar a sua residência, o seu apartamento. Então nós gostaríamos que o senhor fizesse para nós uma fala sobre a norma que dispõe sobre as reformas, no sentido seguinte: a norma diz que são engenheiros e arquitetos os únicos que podem executar essas reformas prediais? Certamente a notícia não consta esse dispositivo de privatizar apenas por engenheiros e arquitetos as reformas de edifícios. Não consta da norma. A norma é silente. A norma diz cita apenas que os responsáveis por essas atividades devem ser profissionais habilitados. Ora, a habilitação profissional no Brasil é bastante complexa, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que habilita em nível médio e em nível superior ao mesmo tempo. Geralmente os países da Europa não habilitam em nível médio, habilitam só em nível superior. Mas porque há essa espécie de, não digo confusão, mas é uma espécie de ignorância pública sobre o que significa o nível médio. Contudo, a Constituição de 1988 ela veio disciplinar isso. Por quê? No seu artigo 5º, inciso 13º, ela diz o seguinte, que as atribuições profissionais devem ser dispostas em lei. Quer dizer, não é mais conselho de administração, conselho de profissão, que determina a atribuição profissional. A atribuição profissional ela deve ser disposta em lei. E os técnicos industriais de nível médio têm a sua atribuição disposta em lei, que é regulamentada por um decreto chamado Decreto 90.922. E os técnicos em edificações, eles são profissionais, como diz o parágrafo 1º do artigo 4º desse decreto, diz que os técnicos em edificações de nível médio, eles são profissionais da engenharia civil e da arquitetura. Portanto, são profissionais que estão capazes de realizar reformas. Ora, a reforma, esse profissional da edificação de nível médio, ele tem uma restrição. O próprio decreto diz que ele não pode realizar reformas que impliquem estruturas de concreto armado. Há que definir o que seja estrutura. A estrutura é mais ou menos sinônimo de esqueleto. Quer dizer, elementos estruturais que se interligam. Então, digamos, por exemplo, um prédio de apartamento em que os elementos estruturais estão interligados, antes de receber a cobertura de outros elementos, tais como tijolos e madeira e caixilhos, etc., portas, etc., que não pertencem à estrutura. Eles são apenas elementos de tampa, de cobertura. Então, o técnico não pode, se ele for realizar uma reforma, ele não pode alterar aquela estrutura existente. Mas ele pode perfeitamente realizar uma reforma em qualquer tipo de edifício, desde que ele não altere a estrutura existente de concreto armado ou de aço ou de metal existente. Isso é a dispositivo da lei.
De modo que dizer que apenas engenheiros ou arquitetos possam realizar reforma não está correto. Deve ser uma notícia apenas do repórter que comentou ou publicou a norma. Qualquer outro profissional da edificação, assim como tecnólogos da edificação, podem realizar reformas, desde que tenham a necessária responsabilidade de não comprometer a estrutura existente. E essa não comprometimento também é pertinente aos próprios engenheiros, aos próprios arquitetos, que também devem ter muita cautela, porque um prédio de esqueleto, de estrutura, é super pesado. Qualquer alteração da estrutura pode ocorrer um acidente, né? O prédio pode ruir até. Então, essa obrigação de realizar a estrutura é uma atividade, vamos dizer, deve ser disciplinada mesmo por essa norma. E essa norma veio exatamente disciplinar esse procedimento para a segurança dos usuários dos edifícios, né? E tem até uma recomendação que deve contratar um profissional habilitado. E fica aí o critério de escolher o profissional habilitado, bem, pode ser um técnico, um tecnólogo, um engenheiro, um arquiteto. Exatamente. Eu sou um técnico em edificações. E como disse o senhor, que o decreto 90.902 diz que um técnico em edificações poderá executar reformas desde que não implique em estrutura de concreto armado. Eu entendo, como técnico em edificações, que eu posso reformar o edifício Itália, desde que eu não mexa na estrutura do prédio. Tá? Então, o técnico em edificações tem essa condição e essa capacidade de verificar se ele está colocando em risco a edificação de fazer simplesmente uma reforma. E uma reforma, no nosso entender, é uma troca de piso, uma pintura, acerto na hidráulica, qualquer coisa parecida. Nesse aspecto nós entendemos e nós somos competentes para executar esse tipo de reforma. E eu gostaria que o senhor explanasse sobre isso aí, e que, se o senhor concorda que o técnico em edificações tem essas condições, o senhor como foi professor de escola técnica e tal, então eu gostaria que o senhor explanasse sobre esse assunto. Certamente você tem razão. Não há impedimento em termos de área para a ação de um técnico em edificações. Ele está capacitado a fazer qualquer serviço relativo à edificação, mesmo porque ele é um especialista nessa área. Contudo, ele deve estar munido deve ter uma consideração especial própria de saber até onde ele pode ir dentro da sua capacidade, né? E se tratando, evidente, de troca de portas, troca de paredes não estruturais, né? Troca de pintura, vamos dizer, de substituição de encanamentos, pisos, etc., ele pode reformar o edifício Itália, como você se refere. Mas, normalmente, ele deve se ater àquela sua especialidade, porque o técnico em edificações, ele tem aquela limitação da estrutura de concreto. De resto, ele pode fazer o que quiser. Então, eu acho que ele pode se encarregar, desde que ele tenha capacidade para tal. Contudo, embora, veja bem, no Brasil, o diploma seja inconteste, porque o diploma, quando é expedido, expede uma autorização para o seu possuidor exercer uma profissão regulamentada. E a competência está implícita à emissão do diploma. Quer dizer, isso quer dizer que ninguém pode contestar um homem diplomado se ele sabe ou não sabe. Ele tem que saber, porque o diploma já lhe concedeu essa competência. Contudo, na prática, às vezes a coisa é diferente. Porque o indivíduo deve ter consciência de o que deve fazer
e como deve fazer. Mas em termos de responsabilidade, sim, ele está adequado dentro do que ele consta como especialista da arte da edificação a se responsabilizar por qualquer reforma de edifícios, seja lá o tamanho que for. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida entrevistando o professor Alceu Rosolino. Continuando a entrevista com o professor Alceu Rosolino, nós queremos tecer um comentário e que ele fale sobre a sua autoria mais nova, que é o livro que fala sobre o técnico industrial. E queremos lembrar também que o professor Alceu Rosolino tem outros livros técnicos já escritos, já lançados, e com certeza muitos profissionais utilizam desse seu manual, que fornece experiências interessantíssimas para o dia a dia dos profissionais da área tecnológica. Tá? E lembrando que o senhor Alceu Rosolino completou 90 anos no dia 31 de março. Senhor Alceu, então, por favor, dê uma explanada sobre o seu livro. Bem, obrigado, Wilson, por citar 90 anos, mas o tempo diz que não forma sábios, que se forma velhos mesmo, né? Mas, em todo caso, ainda conserva um pouco daquela coisa da mocidade. O livro teve por origem uma espécie de história sobre o que seria a formação técnica, iniciada em 1910, oficializada em 1910, e que durante muitos anos prestou relevantes serviços ao Brasil, porque foi uma formação que solucionou muitos problemas técnicos, né? Eu mesmo conheci um técnico que, contratado pela Companhia Paulista de Força e Luz, construiu a usina da Zema, em Pirassununga, com uma capacidade que me parece de 1.700 kVA. Ele era um técnico em eletrotécnica, um homem modesto, chamado Alois Partel, e que construiu, sem nenhum outro recurso, apenas com a sua sabedoria, uma usina que se encontra até hoje em funcionamento. De sorte que conheci também outros técnicos notáveis, muito importantes. Então eu quis relatar a importância dessa formação técnica, porque também, durante esta vida que o Wilson citou de 90 anos, eu conheci homens extraordinários, profissionais extraordinários, inventivos, de alta capacidade, e que não tinham essa estrutura de técnico. Eram apenas leigos, profissionais de ofícios, e que eram notáveis, eram pessoas notáveis. E, contudo, faltava a eles aquela parte científica que a escola proporciona. Dá-se a ideia até que ninguém aprende sem mestre. Dificilmente, mesmo sendo autodidata, você não pode superar essas deficiências sem a escola. A escola é uma coisa fundamental na formação científica da pessoa. De sorte que, em face disso, eu também fui professor do ensino técnico durante muitos anos e consegui obter uma série de informações que me deram, vamos dizer, a possibilidade de escrever esse pequeno livro relatando o decurso dessa formação, as suas incertezas, as suas dificuldades e, sobretudo, a sua importância. Porque sempre acreditei, e ainda acredito, que somente a formação do homem de campo, quer dizer, o homem do chão de fábrica, é que uma tecnologia nacional brasileira pode ser encetada com bastante sucesso. Porque são esses homens da ferramenta, os homens que pegam na atividade experimental, que produzem alguma coisa de natureza permanente e com grande sabedoria. Eu não saberia dizer, porque existe isso tudo em tantos lugares,
pessoas notáveis, como Ampere, que não era um homem de universidade, né? Como Steinmetz, também não era um homem de universidade, o próprio Marconi não era de universidade. Então, são pessoas que adquiriram esse conhecimento no trabalho dioturno, nessa atividade de campo. E eu quis, através desse pequeno livro, relatar a história deles e afirmar que só teremos no Brasil uma tecnologia puramente nacional com o auxílio da formação técnica. A formação técnica poderá dar origem a uma tecnologia nacional de que tanto o Brasil precisa, porque o Brasil precisa que tenha alguma coisa que seja fabricada aqui com o nome de brasileiro. Não, porque infelizmente nós temos aqui muita coisa, mas são italianos, são alemães, são espanhóis, são chineses, são coreanos, etc, etc. E temos muita coisa nacional, mas não é difundida. O povo parece que não sabe. Então, eu quis fazer um pequeno livro que relatasse alguma coisa disso e essa trajetória da formação técnica, suas dificuldades, e que tem encontrado através desse caminho difícil, tortuoso, mas que há de vencer, há de superar todas essas dificuldades e certamente serão vencedores para o bem do Brasil. Muito bem, senhor Oswalino. Esse livro está à disposição daqueles que quiserem, é só fazer uma solicitação ao Sintec São Paulo, e o Sintec São Paulo envia esse livro para quem se interessar em saber a história do técnico industrial. Muito bem, senhor Oswalino, mudando um pouco o assunto, nós queríamos falar um pouco com o senhor. Nós sabemos que o senhor que acompanha as dificuldades dos técnicos em suas diversas modalidades, junto ao dia a dia para exercer a tua atribuição profissional, os empecilhos criados pelo CREA. Então, eu gostaria que o senhor desse uma explanação geral do que a nossa legislação, a nossa lei, o nosso decreto fala das nossas atribuições e a dificuldade que os técnicos têm para que seja cumprido e o apoio que o Sintec tem dado para esses profissionais. É uma luta que já demanda 25 anos, você bem sabe disso. É quando você foi o encaminhador da Associação dos Técnicos, que formou esse movimento. Vamos completar 35 anos em agosto. 35 anos, esse movimento. E esse movimento foi em decorrência de uma coisa curiosa, que as leis nem sempre são perfeitas. Uma das imperfeições da lei foi quando os técnicos foram obrigados a se registrar no sistema CONFEA-CREAS, isso em 1945, com um dispositivo curioso, uma categoria profissional, a dos engenheiros, com a atribuição de dizer o que uma outra categoria profissional, com um tipo de formação totalmente diferente, poderia fazer ou não fazer, o que constitui, ao meu ver, uma ilegalidade. Mas foi uma ilegalidade que já dura 60 e tantos anos. Desde 1946 até 2012, nós temos o que? 68, né? 68 anos. Então é uma ilegalidade, porque como é que se pode que uma categoria profissional diga o que a outra pode ou não pode fazer? Mas está na lei e foi cumprida. E essa libertação só ocorreu com a regulamentação da Lei 5.524 de 1968, que ficou escondida durante 17 anos até ser regulamentada por esse decreto 90.922 de 1985. Assim mesmo, o sistema CONFEA-CREAS demorou 10 anos
para determinar que as atribuições dos técnicos fossem essas dispostas no Decreto 90/1922, através de uma decisão normativa chamada 1711, que foi apenas em 95. Contudo, os técnicos estão aí trabalhando e vieram para ficar. E hoje representam um número considerável no Brasil, mais de 400 mil técnicos estão aí trabalhando. Ora, o decreto que dá atribuições, ele veio de acordo com o dispositivo constitucional do inciso 13º do artigo 5º da Constituição de 88, que diz que as atribuições profissionais são aquelas dispostas em lei, quer dizer, não são dispostas mais por conselho de profissão. O conselho de profissão não pode dispor de atribuição nenhuma, a não ser esse dispositivo curioso que se encontra no artigo 84 da Lei 5.194, que criou ou deu nova redação ao sistema CONFEA-CREAS. Mas eles estão silentes, eles não mais, o Conselho Federal não mais elaborou nenhum outro documento, a não ser essa decisão normativa, determinando aos CREAS que a atribuição do técnico são aquelas do Decreto 90/1922. E nesse ponto nós temos que elogiar o sistema federal, porque ele foi exatamente cumpridor do dispositivo legal. Agora, o procedimento dos conselhos regionais são curiosos. Cada estado lá tem um comportamento e cabe aos técnicos que residem naqueles estados que se defendam. Felizmente, nós tivemos oportunidade também, o nosso companheiro Wilson, que está aqui, foi um dos fundadores, talvez o fundador, da Federação Nacional dos Técnicos. A federação cuida de todos os interesses dos técnicos em todo o Brasil. E continua essa luta. E certamente, em face desse dispositivo legal, que nós estamos dentro do ordenamento jurídico, nós não queremos nada, não somos inimigos de engenheiros nem de arquitetos. Aliás, achamos que ser engenheiro e arquiteto é um galardão, é uma coisa aspirante. Todo mundo... mas temos a nossa posição como técnico e temos que valorizar a profissão, porque técnico não é ofício, como muita gente confunde. Acha que técnico é aquele que veio consertar o banheiro, que técnico é aquele que veio consertar a luz elétrica. Não é. Técnico é um homem diplomado, formado em escola, e, portanto, pertence a uma categoria profissional regulamentada. Esse é um ponto que nós lutamos e que temos que esclarecer a opinião pública. Técnico é técnico. Quem não é técnico é ofício. É esse ponto que nós temos lutado constantemente para esclarecer a opinião pública. Muito bem, senhor Souza. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e nós queríamos passar a palavra para que o senhor faça as suas considerações finais desse programa de hoje. Bem, finalmente, dizer que nessa luta que eu posso dizer que entrei no serviço, na função de docente muito moço, em 1943, lecionando numa escola agrícola, e percebi, nesses anos todos, a falta de livros técnicos específicos, claros para a função técnica. E daí eu ousei, nesses anos, lecionar algumas disciplinas. Como eu tenho uma formação em ciências físicas e naturais, uma formação que não existe mais, e tenho também uma pequena extensão em matemática, consegui lecionar essas matérias, inclusive as correlatas, a física principalmente. E foi então que me autorizei a escrever alguma coisa sobre resistência dos materiais, do qual fui professor numa escola técnica, já não mais agrícola. E tenho alguns livros de resistência de materiais sobre teoria do concreto armado, teoria da estrutura de aço, teorias... Como também sou um técnico em eletrotécnica, escrevi alguma coisa sobre eletrotécnica. E tem aí esses livrinhos aí que estão à disposição dos técnicos. O objetivo foi esse,
fazer com que o técnico tivesse um instrumento científico à disposição para poder exercer sua profissão com bastante segurança. Porque pela matemática não se erra. Ok. Muito bem, queremos agradecer a audiência desse nosso programa e na próxima semana estaremos presentes.